Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do TRX Real Estate, o TRX-F11. Trata-se de um fundo imobiliário voltado para o varejo. Fez uma emissão recentemente, né? Vamos ver como é que ficam seus principais dados, né, o seu portfólio também. O fundo está fazendo sua gestão ativa de portfólio, vendendo alguns imóveis e também fazendo investimento em outros. E vamos falar também sobre um dado bastante importante para o investidor que pretende investir nesse fundo, que é a sua alavancagem. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos então ter uma rápida visão ali do portfólio do fundo, né, para você ter uma ideia, conhecer um pouco melhor. Então, o fundo possui 39 imóveis diretamente, né, e 16 imóveis pelo TRXB11. Ele tem aí diversos inquilinos, alguns do mesmo grupo, né? O Grupo Pão de Açúcar é dono também da marca Extra, inclusive está fechando aí diversas lojas, mas podemos considerar que o inquilino é o mesmo, né? Aqui é um exemplo de algumas lojas do Pão de Açúcar em São Caetano, em Ribeirão Preto, loja Açaí em Goiânia, em Recife, Grupo Mateus em Belém do Pará, loja Extra no Rio de Janeiro e Obra Max em Piracicaba, Leroy Merlin em Salvador e Carrefour no Jabaquara, em São Paulo. Então, é uma visão muito rápida, né? Só para se ter ideia do tipo de imóvel que o fundo possui. A distribuição geográfica desses imóveis, né, a gente pode ver nesse mapa, a maior parte no estado de São Paulo, 35%, mas ainda tem participações relevantes em Pernambuco, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, né? Então tem uma boa distribuição geográfica. O fundo possui 50% dos recursos em imóveis próprios, 30% investido no TRXB11. Os setores de atuação, né, a maior parte são atacadistas e varejo tem uma grande parcela também. E casa e construção com 13%. 93,7% são contratos atípicos. Temos aí o açaí com mais de 45% da, da área, né, de aluguel, né? Então, com a nova emissão, né, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Fique com a gente ali para acompanhar, né, esses detalhes. O fundo estima aí que deve diminuir um pouco a participação desse grupo. Os contratos, de maneira geral, têm um horizonte bastante longo, né? 45% ali vencendo em 2035 e uma parcela significativa para depois de 2041. E aqui é uma visão dos meses de reajuste de aluguel, né? A gente tem uma concentração aí principalmente no meio do ano, junho e julho, né? Vamos falar da demonstração de resultados do fundo, né? Então, pegando o mês de março, que é o mês computado aqui no seu último informe divulgado, né? A gente tem aí quase 24 milhões de receitas mobiliárias, 3.700 de rendimentos mobiliários, né? Um total de receitas na casa de 27,8 milhões. E aqui começa o primeiro ponto importante para o investidor. A despesa financeira no último mês somou aí 4 milhões de reais praticamente, né? Então, além das despesas operacionais. Trata-se de um fundo que ele está bastante alavancado nesse momento, né? A gente vê nesse gráfico ali, em que ele tem uma despesa financeira bem relevante e, além disso, também ele faz uma reserva de lucro e distribui essa reserva ali no fechamento do ano, né? Como aconteceu o ano passado. Então, a gente vê esses picos de distribuição justamente quando ele faz aí o seu fechamento das suas contas. Em termos de rentabilidade, né, a cota nos últimos 12 meses rendeu 9%, né, praticamente, e temos o IFIX no período aí de 23%. Mas é importante observar no gráfico aqui, né, a gente tem ali o valor do TRXF11, né, mercado no gráfico de baixo, ali a gente percebe que ele está rendendo bem mais do que o IFIX ali num histórico um pouco mais longo.
E trata-se também de um fundo que tem um bom nível de liquidez, né? Então é um fundo bastante interessante do ponto de vista de liquidez para o investidor. Agora vamos falar da dívida do fundo. Acho que é o ponto mais importante desse fundo. Ele possui um saldo devedor de 953 milhões de reais. Se fizer uma relação entre o saldo devedor e o ativo, né, ele chega a quase 35%. Então, é um fundo que tem uma alavancagem bastante relevante, né? Então, esse é um ponto mais importante. Inclusive, ele tem uma necessidade de amortização de 12 meses que soma aí 51 milhões de reais. Então, é um dado bastante relevante em relação a esse fundo. O fundo também tem feito uma gestão ativa do seu portfólio, né? Ele anunciou aí uma transação de quase 132 milhões de reais, que foi a venda de um centro de distribuição do Pão de Açúcar e do açaí, localizados em Caucaia, Ceará. Então, o fundo tem feito essa gestão, ele fez uma emissão recente, né? Essa emissão, ele tem essa estimativa, né? Então, ele está prevendo, após a emissão, ainda um aumento de distribuição. A alavancagem, que estava quase 35%, cai para casa dos 23,5%. Então, e após essa distribuição também, né, ou aplicação ali das aquisições, né, do valor recebido em aquisições, a participação do açaí, que é de 45%, cai para 29%. Então, é um dado importante para o investidor, né, uma vez que ele está buscando diversificar diminuir a dependência, né, de um único inquilino e reduzindo também um pouco a sua alavancagem, né? Aqui são os detalhes da emissão, né? Desenvolvimento das obras em ativos já adquiridos e aquisição de novos ativos, né? E aqui um comentário sobre o último mês, que ele está fazendo investimento para aquisição e desenvolvimento na Leroy Merlin de Jundiaí e Carrefour do Jabaquara, e lojas do pacote Mateus, né? E também tem alguma antecipação ali dos recebíveis e emissão de um CRI com lastro já de algumas lojas desse grupo. Aqui temos as obras, né? O fundo tem feito tem diversas obras em andamento, né? Essa é a obra Max em Suzano, né? Previsão aí de conclusão em meados desse ano, né? Grupo Mateus em Caruaru, Pernambuco. Outra loja do Grupo Mateus, né? Um pouco mais adiante ali. Obra Max, então tem um projeto em desenvolvimento, e a Leroy Merlin em Jundiaí. Então, assim, é um fundo que está totalmente alavancado, né, com alavancagem muito alta, mas ele está fazendo aí investimentos e buscando melhorar aí a sua saúde financeira, né, esperando aí com a expectativa de melhores receitas no futuro. Então, cabe ao investidor, né, acompanhar de perto a evolução dessa alavancagem, inclusive com os compromissos aí de menor prazo para pagamento dessas dívidas, né? Vamos agora comparar o TRXF11 com outros fundos, né? Alguns fundos de varejo, e selecionei aqui dois fundos de shopping center só para ter uma ideia, né? Em termos de dividend yield, o valor dele pode ser considerado intermediário, né? Seu preço-valor patrimonial, ele está aí praticamente, né, 1% de diferença em relação ao valor patrimonial, praticamente em cima. Ele cresceu 8% dos dividend yield nos últimos anos, né? Então é um ponto aí, a gente observa ali que está no meio, né? Um fundo de maneira geral com os indicadores medianos, né? A liquidez média é um ponto interessante, ele tem uma liquidez muito alta nesse momento, né? São 148 mil cotistas, 5% em caixa e 1,7 bi em patrimônio. Sua taxa de administração ela é um pouco alta, aí, pagando 1% ao ano. Comparando aí quem fez o investimento há 1 e 2 anos atrás, a gente observa ali que nos dois casos o rendimento foi acima da inflação do período. E se você está gostando do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda bastante na divulgação do conteúdo, né?
Esse gráfico a gente tem aqui a evolução dos valores do TRX-F11, né? Então ele tem tido algumas oscilações ali, mas de maneira geral o valor ligeiramente crescente aí ao longo dos últimos anos. Aqui temos a evolução do seu rendimento mensal, né? Tem uma média de 88 centavos nos últimos 24 meses. Hoje ele está pagando acima desse patamar, né? E é um fundo com uma liquidez bastante interessante e tem uma participação de 1,39% no IFIX. E vamos para os pontos positivos e negativos para investimento no TRXF11. Do lado positivo, a gente tem uma diversificação geográfica interessante do portfólio. A maior parte dos contratos são atípicos e de longa duração. A nova emissão auxilia a expansão do fundo e reduz também a sua alavancagem. O histórico interessante de valorização do fundo e é um FI que possui excelente liquidez. Já do lado negativo, a gente tem concentração de inquilinos e setores, em parte ele está buscando ali com a nova emissão, né, reduzir o percentual ali do seu principal inquilino, né. O fundo possui uma grande alavancagem, esse é o maior ponto de atenção para o investidor, sendo que 20% do resultado é consumido aí pelo custo financeiro. Então, o fundo recebe ali uma parcela significativa ele usa para ter que pagar aí as suas despesas financeiras. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.